Quando olhamos para o mural de Elbaf, uma das coisas que realmente nos salta aos olhos é algo que não está nem desenhado lá, mas que deveria. Barba Negra. Se o mural é um reflexo do passado para o futuro, aonde está a Barba Negra, tanto nos textos quanto no mural? Bom, temos citações do Deus da Terra, que se liga aos terremotos, fruta que ele possui hoje, caos e escuridão também estão ali, mas isso vem de uma forma figurada, quase metafórica demais. E então, olhando para o mural e tentando achar algo a mais, eu encontrei aonde o Barba Negra está. E bem, ele está aqui. Sim, isso mesmo. O Deus Sol Nika, ou melhor, como o Joy Boy. Quer saber mais da herança, a linhagem de Tite e seu corpo estranho? Então se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, eu vou Fusari com mais um vídeo pra vocês. Como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. Sim, mais uma vez tirando leite de pedra pra falar do mural. Porque, convenhamos, é pra lá de legal. Eu gosto demais. Toda hora que eu olho eu vejo alguma coisa diferente ali. Eu acho que vocês também. E uma coisa me incomoda. Cadê o Barba Negra no mural, nos textos Harley? Já fizemos teoria sobre a lua, sobre o povo da meia lua, sobre o povo da lua, mas e aí? Caos, escuridão, terremotos. Cadê o Barba Negra representado nesse mural? E olhando bem e puxando alguns pontos que Oda deixou na trama, eu acho que ele está ali, como Nika. Sim, Joy Boy. Barba Negra sendo um descendente direto de Joy Boy é fascinante, é incrível e tem uns pontos que confirmam isso. Assista até o final, você vai gostar bastante. Vai ser daqui, ó, fazendo 1 bilhão de teoria. Se é novo no canal, aí vai na maciota. Se gostar, eu peço para se inscrever. Agora, se já é da pior geração, é calmuçaria, é bala de cair no like para dar força para esse vídeo. E agora com vocês, tudo sobre a linhagem de Barba Negra. Então vamos lá, meus amigos. Mais uma vez, mural de Elbaf, uma das coisas mais fascinantes de toda a série. Eu nunca recebi tantas mensagens, e-mails, cartas registradas, até torpedos e SMS de vocês em todos esses quase 10 anos falando de One Piece. E bem, eu estou com vocês nessa, é realmente outro nível o quanto isso reacende aquela chama de bom teorista que todo fã de One Piece tem. E chegamos ao ponto de nada no mural nos remeter mais claramente ao Barba Negra. E isso é pelo menos o que o Oda quer que você pense, porque Nika pode ser a figura de Tite aqui nesse mural. Sim, ele é Joy Boy, representado no passado e um reflexo para o futuro. Mas ué, Joy Boy não é o Luffy? Não é ele o soberano profetizado pelos reis do mar? Também já não falaram que as batidas do seu coração eram o mesmo poder que Joy Boy possuía no passado? Sim, mas Luffy também herdou os sonhos de Roger e ambos não têm qualquer parentesco ou linhagem sanguínea. Barba Negra, porém, não herdou a vontade ideal de Joy Boy, mas pode ter herdado sua linhagem sanguínea e o corpo único que permite ele fazer coisas além do imaginável. Vamos lá, capítulo 951 de One Piece. Big Mom menciona 3 raças que não podem ser encontradas na sua família. Os gigantes, ao qual tem um relacionamento um pouco tenso com a Big Mom. Os Lunarianos, dos quais o King é o último sobrevivente. E uma terceira raça que a Big Mom afirma que pode ter se perdido nas brumas do tempo. Barba Negra muito provavelmente pertence a essa raça quase extinta e esquecida. Embora pareça se encaixar na descrição, é muito improvável que a Big Mom estivesse falando sobre os bucaneiros. Com base na história do Kuma, parece que os bucaneiros existiram até bem recentemente e eram bem conhecidos entre os nobres e pessoas comuns. Kuma tem 47 anos atualmente, então a raça bucaneira ainda existia e era facilmente identificável, muito por conta do seu tamanho e da sua força. Então é bem possível que a Big Mom simplesmente tenha agrupado os bucaneiros junto com os gigantes, porque eles são uma subespécie. A raça bucaneiro carrega metade do sangue gigante, ou seja, é uma raça híbrida, como os Wotans ou a nova raça mencionada como os Dozundadas. Bucaneiros não é uma raça pura, ou seja, ainda falta uma raça para a Big Mom. E a tal raça perdida nas brumas do tempo pode ser a linhagem do Barba Negra. Afinal, em qual tempo algumas brumas se perderam, foram apagadas? No século perdido, o século de Joy Boy. Então, a linhagem especial do Barba Negra pode explicar como ele é capaz
derrubar poderes de Akuma no Mi do Barba Branca e até utilizá-los em conjunto sem nenhuma consequência. E é facilmente um dos maiores mistérios de todo One Piece. Barba Negra é atualmente o único indivíduo em toda a série que é capaz de usar 2 poderes de Akuma no Mi e talvez isso seja explicado por conta da sua genética. Como King e Kuma, que possuem características genéticas e habilidades únicas ligadas às suas raças, a linhagem do Barba Negra pode explicar essas várias esquisitices, particularmente porque ele raramente dormia também quando era criança, bem como porque Marco alegou que o Barba Negra tinha um corpo estranho lá em Marineford. Agora aqui as coisas começam a ficar muito interessantes. Joy Boy, em sua conversa com Emmett, escutamos que Joy Boy queria ser rei, mas eu duvido que seja rei dos piratas, já que ele é o primeiro pirata. Lembrem que rei dos piratas não existia até 25 anos atrás, que é quando Roger é nomeado assim por um jornal e pelo público. Antes disso tínhamos Rox de Xebec tentando se tornar um rei também, mas rei do mundo. E esse possivelmente é o sonho de Joy Boy citado na conversa de Emmett. E eu acho que é um tanto quanto unânime em todos os fãs de One Piece que Joy Boy, Roger e Luffy têm o mesmo sonho. Sim, aquele mesmo sonho que nem sabemos ainda qual é por parte do nosso protagonista. E bem, Joy Boy, Xebec e Barba Negra também possuem exatamente o mesmo sonho. Barba Negra herdou a vontade de Xebec, assim como Luffy herdou a vontade de Roger, mas ambas as vontades são uma e as mesmas. O que muda é o caminho ao qual eles tomam e o modo como eles fazem. Um dos maiores paralelos de todo One Piece tem a ver com Luffy e Barba Negra. Embora sejam opostos polares em termos de personalidades, as suas jornadas são notavelmente semelhantes, assim como o objetivo final inevitável que ambos querem alcançar, com Luffy sendo revelado como a segunda vinda do grande libertador, o Deus Sol Nika. Luffy busca realizar o seu sonho por meio da camaradagem, da liberdade e da amizade, contando com sua tripulação e nakamas para ajudá-lo ao longo desse caminho, enquanto mantém que ele quer que o mundo seja livre e feliz, o que é visto por como ele considera todos parte da sua família. O Luffy quer viver em um mundo onde todos os seus amigos possam comer toda a carne que eles quiserem. Barba Negra é o oposto polar, já que ele é mostrado matando membros da sua tripulação para conseguir o que quer, como visto como a forma como ele roubou a Akuma no Mi da escuridão. Seu método de realizar suas ambições está em oposição direta a como o Luffy faz. Ao invés de salvar e inspirar pessoas a se juntarem a ele para ajudá-la a realizar seu sonho, toda a tripulação do Barba Negra funciona em uma hierarquia de poder e é preenchida com os vilões mais detestáveis do mundo de One Piece. Mas no fim, o sonho dos homens não tem fim. Quem disse isso? Barba Negra. E o que o Roger nos disse também, existem 3 coisas que não podem ser interrompidas: fluxo do tempo, vontade herdada e sonho dos homens. Sim, Roger, o homem que relegou seu sonho a Luffy, a uma próxima geração, diz a mesma coisa que o Barba Negra também. Mostrando no fim que o sonho dos D é intrinsecamente ligado à vontade de Joy Boy. E bem, após a confirmação de que Joy Boy foi o primeiro pirata do mundo e olhando os textos com o mural, eu acabei por notar uma coisa muito incrível, que Binks no Sake é uma releitura oral da história de One Piece, principalmente dos textos e do mural. E eu creio que essa seja uma teoria e uma ideia bem comum entre os fãs de longa data de One Piece, que Binks no Sake está conectado ao mistério central de todo o mundo de One Piece. E quando pegamos alguns trechos, principalmente na parte final, que diz: hoje e amanhã, nossos sonhos durante a noite, acenando em despedida, nunca mais nos encontraremos. Isso aqui é um pouco engraçado porque no japonês diz que é uma sombra acenando que alguém não se encontrará novamente, e é semelhante ao que o mural diz, né, que eles nunca mais se encontraram. Isso aqui soa muito sobre vontade herdada também, não apenas sobre pessoas que se separaram. Sonhos durante a noite ganham margens incríveis com as origens das frutas vindo de desejos, e o ponto crucial é: Barba Negra não dorme, mas também sonha sem fim. E a próxima fala da música é: mas não fique tão deprimido, pois amanhã à noite a lua também nascerá. Temos Tite, criança, olhando para a lua e chorando, e pode muito bem ser porque ele sabe da sua herança, mas é condenado a viver às margens do mundo e nunca podendo sonhar de uma forma mais literal. A música continua: vamos todos cantar como um dom, uma canção das ondas, não importa quem você é, um dia você será apenas ossos, sem fim, sempre errante, nosso engraçado
conto de viagem. E assim, se vocês quiserem eu posso fazer um vídeo inteiro depois de Binks no Sake ligado com o mural e os textos, porque tem muitas coisas incríveis nessa composição, tá? Eu amo a ideia de que Binks, inclusive, é o nome original de Joy Boy. Porém já sabemos que ele não se chamava Monkey D. Por quê? Monkey D. Luffy é citado na frente de Emmet, o robô ancestral, e o robô apenas assimila o D. Ou seja, Monkey não é familiar para ele, que era um amigo muito próximo de Joy Boy. E isso abre a ideia de que talvez Joy Boy poderia se chamar Marshall D. Binks. Mas vamos ao ponto crucial aqui da herança de Tite. Sabemos que o Shanks em algum momento visitou a Terra Sagrada de Mary Joyce e não sabemos quando, tá? Nem sabemos também de fato quem estava na sala com os Gorosei. Era Shanks ou era Sir Mon Shamrock? Uma vertente possível é voltarmos na primeira ideia que surgiu quando essa cena foi lançada, de que era sim o Shanks e que ele estava contando aos Gorosei informações sobre a linhagem especial de um certo pirata de Barba Negra, que deve ser algo realmente chocante e importante para a trama e para o governo mundial. Não pode ser algo tão simples quanto descender de uma figura obscura como Davy Jones. A linhagem do Barba Negra, sendo de Joy Boy, dá contextos enormes para a história. Sabemos que tanto a vontade herdada quanto a genética são importantes aqui dentro da série. E como elas funcionam independentes. Porque, mais uma vez, lembre, tem muitos personagens que incorporam vontades diferentes vindas de linhagens diferentes. Roger e Ace não têm a mesma vontade, mas Roger e Luffy têm. Mas e a questão genética de Joy Boy? Não faria sentido que o outro lado da moeda de Luffy contivesse o outro lado do que fez o próprio se tornar Joy Boy? O primeiro pirata dividido na era atual, um com sua vontade e poder em busca da liberdade e outro com sua genética e corpo único em busca do sonho sem fim. Notem uma coisa, ainda tem um mistério muito curioso. No capítulo 907 temos o Ruivo falando com o Gorosei do certo pirata, só que no capítulo 908 Imu-sama surge segurando 4 cartazes. Shirahoshi, bom, sabemos por ser Poseidon, Luffy pela fruta de Nika, Vivi por conta de Lily Nefertari e Barba Negra. Por que Imu-sama destacaria Barba Negra aqui? Não é porque ele é um D, há vários deles. Talvez seja apenas a posse da fruta da escuridão, que pode ser mais significativa no futuro, mas não teria uma recompensa sobre esse fruta, assim como a Ope Ope no Mi também tinha uma recompensa de 5 bilhões? Eu creio que é porque o Shanks esteve naquela sala e contou sobre o poder do Barba Negra, aquele poder que ele usa fora das telas para derrotar todo mundo. Por que o Shanks faria isso? Por que ele alertaria o governo mundial? Porque é Tite. Ele fez isso com o Barba Branca, que era um inimigo, o Yonkou, e o Shanks fez de tudo para parar o Ace. Edward ignorou os avisos e o que aconteceu? Ele morreu e a sua fruta acabou nas mãos de Tite, deixando ele muito mais poderoso. Agora o Ruivo avisando o governo mundial seria para o quê? Impedir uma aproximação do Barba Negra de Mary Joyce. E já sabemos que é isso que ele quer. Barba Negra quer transformar Hachinozu em uma ilha reconhecida pelo governo mundial. E por qual motivo? Possivelmente participar de uma reverie, entrar tranquilamente no governo mundial e roubar algo de lá. Lembre de Catarina Devon copiando Saturno. Shanks faz o que faz para impedir Barba Negra de avançar nos seus planos e ficar mais poderoso. Então Imu, depois dessa conversa, sabendo de quem Barba Negra é herdeiro, faz sentido ele cortar a sua foto em pedaços. Com Joy Boy sendo o primeiro pirata, parece apropriado que Barba Negra seja o pirata definitivo e mais preciso dessa era. Quanto a Luffy, está claro, ele é Joy Boy, pelo menos a sua vontade encarnada que remonta a 800 anos antes do século perdido. E Mu, sua contraparte, chefe do governo mundial ou mesmo do mundo inteiro, provavelmente também está remontando de antes do século perdido como sendo um imortal. Qual o papel de Barba Negra agora? Quem ele representa? Como sabemos, ele também é uma contraparte de algum tipo, tanto de Luffy quanto de Imu-sama. E obviamente Imu tem uma versão por ele também, dado como ele cortou em pedaços o cartaz de procurado dos dois. Ele é apenas um Joy Boy fracassado, já que o Barba Branca disse que ele não é aquele que o Roger está esperando? Muito possivelmente. No entanto, Imu-sama não o descarta, apesar de Luffy ter todos os paralelos com Joy Boy para se preocupar. A linhagem especial de Tite
provoca a possível existência de uma raça totalmente nova e vinda diretamente do primeiro pirata, o que pode explicar muitos dos mistérios intrigantes sobre Barba Negra e suas habilidades. Talvez seja uma raça de fora do próprio planeta, por que não? Bom, estamos entrando em campos obscuros de poderes que parecem magia negra. Zunisha é amaldiçoado a uma caminhada eterna. E vemos no mural algo muito parecido com um elefante em mu sobre ele, flertando que a maldição do pobre elefante pode ter vindo dessa figura que se senta no trono do mundo. O fato da linhagem de Barba Negra não dormir pode ser porque ele também foi amaldiçoado a nunca dormir e nunca mais sonhar. Nunca mais ele teria os sonhos que Joy Boy um dia teve, e é por isso que Tite chora. Ele é o herdeiro do mundo e do primeiro pirata e acha que por direito legítimo o trono do centro do mundo é seu, assim como toda uma era de pirataria o pertence a partir de agora. Felizmente, como diz a canção, com um saque de Binks em mão, eu não temo a escuridão. Dado como o Luffy e Barba Negra têm uns paralelos muito interessantes na obra, e o Luffy tem uma importância com a sua linhagem, seja com Garp, com Dragon, herdando a vontade do Roger, que por consequência herda a vontade de Joy Boy, seria muito interessante o Barba Negra ter algo a mais. Não só a vontade de Xebec sendo herdada como já foi confirmada, mas talvez uma linhagem vinda diretamente do próprio Joy Boy. E ele seria então o herdeiro, o verdadeiro rei dos piratas por direito. Interessante pra caramba isso, né? Eu acho que isso aí faz muito sentido, tá, galera? O Barba Negra ele ter uma linhagem ligada diretamente ao primeiro Joy Boy, Marshall D. Binks. E você? Qual a sua teoria sobre isso? Quer que eu faça um vídeo sobre Binks no saque ligado ao mural? Deixa aqui nos comentários então. Deixa suas teorias também. Se você gostou desse vídeo, deixa um like. Até a próxima, valeu por assistirem. Fui!